Olá, irmãos! Mais uma vez, é muito bom estar aqui falando com vocês. E se você não me conhece, eu me chamo Ângela Calumbi e eu trago sempre conteúdos evangélicos que edificam a sua vida. Então, se você gostar desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, que eu tenho certeza que todos os conteúdos que eu postar aqui vão servir para edificar a sua vida, tá bom? Bora lá pro início do vídeo. O assunto que eu vim falar para vocês hoje é sobre um assunto que tá rolando na internet, sobre pessoas que já foram cristãs e desse meio, né, cantores, e agora estão saindo, né, estão se declarando publicamente que estão saindo do meio gospel e estão se dedicando à música secular. O que eu tenho para dizer sobre isso, né, que todo mundo, todos os cristãos, nós amamos mesmo ajudar as pessoas necessitadas, pregar o evangelho. Só que parece que toda vez que alguém de dentro se afasta, a gente é o primeiro a acusar, né? A igreja é a primeira a se colocar como acusadora. E na verdade, Jesus, ele nunca acusou ninguém, né? Somente Satanás. Por quê? Porque, gente, Jesus, ele sempre soube que a gente ia errar e ser falho. Por isso que eu acho que ele já colocou que não existe tamanho de pecado, que pecado é pecado independente do que seja. Mas nós, pessoas, nós temos essa mania de julgar e de condenar uma pessoa que já foi evangélica e saiu. E simplesmente decidiu se afastar. Aí eu me pergunto, o que Jesus faria, né? O que Jesus faria? E pensando nisso, eu trouxe para você no livro de Lucas, aqui no capítulo 6, tá? Jesus, ele conta uma parábola sobre um julgamento ao próximo, que diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também o seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não, os dois cairão no buraco. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tira a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Que a gente tem a mania triste de julgar os outros, sendo que a gente também tem um monte de defeito, um monte de falha, um monte de fraqueza. Por isso que eu disse lá no começo, talvez Jesus não colocou o tamanho do pecado pra gente ver assim: olha, vocês são iguais. Independente do tamanho do pecado do outro, vocês são iguais. Então, primeiro, corrijam os erros de vocês e depois vocês vão corrigir o erro do seu irmão. Depois vocês vão ajudar ele a tirar o cisco do olho. Mas tem uma viga no olho de vocês. Uma viga, eu entendo que é aquele negócio de construção. Uma viga, sabe, que sustenta uma construção? Para um cisco é muita diferença. Então é isso que Jesus está falando. Por que a gente tem mania de apontar e de julgar as pessoas? Porque um dia já conheceram a Jesus, porque já ouviram o evangelho, mas a gente não tem coragem de tirar a viga que está no nosso olho. É muito triste, porque a maioria das pessoas saem machucadas da igreja porque não foram bem compreendidas, não foram escutadas. O que a gente devia fazer a gente não fez, e o que não devia fazer a gente fez. Então, sobre essa polêmica dessas pessoas que estão saindo da igreja, que de alguma forma já foram da igreja, já foram ministros do louvor, ministros do evangelho, gente, essas pessoas são seres humanos. Essas pessoas são alguém. Jesus morreu por elas e ele sabia que poderia existir um momento que elas iam fraquejar, que eu vou fraquejar.
Não importa o que você fez, o filho pródigo ficou fora de casa e quando ele voltou, o pai não quis perguntar o que ele fez, mas simplesmente abriu os braços e o amou. Tem uma coisa para te dizer. Jesus fica feliz quando essas pessoas pedem perdão e voltam. E sabe o que sobra? Falação, sabe, os seus julgamentos. Isso não é o exemplo. Jesus não fazia isso. Quando Pedro traiu Jesus, ele voltou na manhã seguinte. Jesus foi até onde ele estava pescando e preparou um almoço para ele. Jesus não pegou as falhas dele e expôs para todo mundo lá onde ele trabalhava. Jesus fez uma comida. O filho pródigo, Jesus fez uma festa. Sabe por quê? Porque quando um filho se arrepende, ele tem direito a uma festa, porque Jesus faz uma festa. Deus ama festa. Deus não fica perguntando o que se passou, o que aconteceu, por que a pessoa saiu, não. Ele se preocupa porque a pessoa se arrependeu e voltou. A ovelha que estava perdida, o filho que estava perdido voltou para casa. E é isso que importa. É que o filho que estava perdido voltou para casa. Então vamos parar de julgar um pouco as pessoas. O nosso papel como igreja é pregar. Convencer é do Espírito Santo e ele sabe fazer muito bem esse papel. Ele não precisa de ajuda. O nosso papel como igreja é cuidar, é apacentar, não expor. Outra coisa, quando Jesus fala que os pecados estão perdoados, ele não diz de uma pessoa que é a primeira vez que aceita Jesus, ele diz para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ela pode ter vivido 10 anos na igreja, ter saído para viver outras coisas, outras experiências. Se ela se arrepender, Jesus vai perdoar elas de novo. E elas vão voltar a ter uma história. Vão colher os frutos que plantaram, mas vão voltar a ter uma história com Jesus. Porque muitas vezes a gente se preocupa demais em falar e pouco em fazer. Que você e eu venhamos ter muito cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que pensamos, com aquilo que expomos. Porque do mesmo jeito que essas pessoas estão plantando uma semente ali, nós também estamos. E a colheita é para todos nós. Não existe plantio sem colheita. Então eu sempre digo, se você quiser colher coisas boas, plante coisas boas. Atrai as pessoas para você como Jesus fazia. Ame-as, assim como Jesus amou e nos ensinou. E deixa o resto com o Espírito Santo, porque ele sabe muito bem fazer o que ele tem que fazer, na hora que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer e como ele tem que fazer. Tá bom? Beijo e tchau!